queria apresentar o primeiro palestrante. Para quem não conhece, esse é o professor Drauzio Varela, que é formado aqui na Faculdade de Medicina da USP, coordenou o show Medicina nesse teatro há muitos anos atrás e faz uma série de atividades de formação. O professor Drauzio, depois de terminar a medicina, começou a atuar na área de oncologia, que naquela época praticamente não existia. Ele conta para mim, mas eu acho que não é verdade, que ele foi um dos 4 primeiros oncologistas da cidade de São Paulo, que não tinha. Então, acabou que começou a atuar nisso pelo interesse que ele sempre teve em imunologia. E, depois disso, ele começou a trabalhar com várias outras doenças dentro da oncologia, quando ele se especializou mais em melanoma. E, por causa dessa história do melanoma, ele acabou sendo convidado para conhecer um novo tipo de câncer de pele que eles estavam identificando, não novo, mas um reemergente câncer de pele na região de Nova York, que era o sarcoma de Kaposi. E acabou entrando em contato com HIV/AIDS. Por causa disso, ele se transformou, no começo da epidemia aqui no Brasil, na principal referência em HIV/AIDS. E isso permitiu com que muitas pessoas não só pudessem, então, reconhecer a competência que ele tinha técnica, mas ele foi se transformando no principal comunicador em área de saúde no Brasil, na minha opinião. A gente vê as várias contribuições que ele faz, a presença dele nos programas. E agora ele está fazendo as séries no Fantástico, escreve para a Carta Capital, escreve para a Folha de São Paulo, e isso fez com que ele seja uma das personalidades de melhor, que as pessoas, a população brasileira tenha mais confiança. Então, é um prazer enorme receber o Drauzio aqui. Ele vai dividir um pouco da experiência que ele teve no começo da epidemia da AIDS aqui no Brasil. Obrigado, Drauzio, mais uma vez. Bom dia. Queria agradecer o Esper, especialmente, ao Tarcísio, diretor da Faculdade de Medicina. Hoje, os diretores da Faculdade de Medicina são todos mais novos do que eu. E o Esper eu tive a oportunidade de conhecer quando eu era menino ainda, recém-formado, e eu comecei a receber os casos de AIDS, um número grande, e eu não sou infectologista. Eu recebi os casos de sarcoma de Kaposi, aqui os primeiros, eu tratei praticamente todos de São Paulo e vários que vinham de outras partes do país, porque eu tinha feito esse estágio no Memorial Hospital de Nova York, e lá a Susan Crown estava fazendo um trabalho de administração de interferon no sarcoma de Kaposi, e eu entrei em contato com a doença lá. Quando eu voltei para o Brasil, isso foi em 1983, mas a epidemia estava começando. Nova York era o epicentro da epidemia americana. E quando eu voltei, era o único oncologista que tinha visto sarcoma de Kaposi disseminado. Os oncologistas conheciam o sarcoma de Kaposi clássico, de pessoas de idade, da região do Mediterrâneo, aquelas lesões indolentes, especialmente nas pernas, que a gente irradiava e controlava, nenhum desses doentes morria da doença. E passamos a ver esse sarcoma de Kaposi disseminado em jovens, jovens que tinham uma doença misteriosa, causada por um provável vírus que ninguém sabia qual era. Então, quando cheguei aqui, comecei a tratar esses doentes. Mas eu tinha ficado muito impressionado lá com a evolução, porque os doentes já chegavam com sarcoma de Kaposi e infecções oportunistas, uma atrás da outra. Eu fiquei fascinado pela doença, porque eu estava interessado em imunologia e câncer, que era o que eu fazia no Hospital do Câncer, eu dirigia o serviço de imunologia. Então, tinha uma doença que provocava depressão imunológica, câncer e infecções oportunistas. Era tudo que me interessava na medicina daquele tempo. Eu lembro que eu ficava no hospital o dia inteiro. Quando saía do hospital, a memória fica na York Avenue, ali do outro lado da rua tinha a biblioteca da Cornell University. Tinha e tem até hoje. Eu ia para a biblioteca e às 10 horas da noite eu tinha que ser enxotado da biblioteca,
porque eu ficava lá o tempo inteiro, lendo tudo que tinha saído, fiquei muito interessado mesmo. E acompanhei a epidemia desde esse início. Eu vi nascer a epidemia de AIDS, é por isso que eu estou aqui. Isso vai acontecer, talvez, com vocês, quando forem convidados para fazer aberturas de conferências e tudo. Não pense que é porque vocês ficaram muito importantes e isso é reconhecimento. É a idade, né? A idade. Chega um ponto que você vira testemunha ocular e as pessoas mais jovens querem saber como você viveu essa experiência. Comigo aconteceu assim, fiz esse estágio, voltei, comecei a receber os casos de sarcoma de Kaposi e comecei a estudar muito mesmo. E aí, em 1985, por aí, eu fui a um congresso internacional. O que aconteceu com a AIDS foi uma coisa muito impressionante mesmo. Se a AIDS tivesse emergido 10 anos antes, na década de 70 ainda, teria sido uma tragédia muito pior. Porque, primeiro, na década de 70, até a década de 70, não se sabia que retrovírus eram capazes de provocar doenças humanas. A gente sabia que retrovírus provocavam leucemias em gatos, outros tipos de enfermidades. Mas doença humana havia suspeita, mas muitos achavam que não havia retrovírus que infectasse seres humanos. Aí, no laboratório do Robert Gallo, eles criaram uma tecnologia para desenvolver cultura desses retrovírus. Porque como os retrovírus são citopáticos, quer dizer, como eles agem, a célula, ao sair da célula, eles destroem a célula infectada, não havia muita dificuldade de você mantê-los em cultura. Até que no laboratório do Robert Gallo foi descoberto, na época foi chamado de T-cell growth factor, e na verdade era interleucina 2. Então, se você conseguia manter esses linfócitos na presença de interleucina 2, você conseguia cultivá-los, e aí foram descobertos o HTLV1 e o HTLV2. Isso nós estamos falando de 1980. Então, quando surgiu o vírus da AIDS, aí foi possível cultivá-lo em laboratório. E você tendo o vírus isolado, e toda aquela discussão que aconteceu entre os franceses e o Robert Gallo em particular, né, da autoria de quem descobriu o vírus, de onde veio esse vírus que foi cultivado no laboratório, nós tivemos rapidamente ficou demonstrado que o vírus provocava a doença. E isso foi feito no laboratório do Gallo. Porque uma coisa é você isolar o vírus. Agora, provar que o vírus é o causador da doença é outra muito diferente, porque aquele vírus pode ser um passageiro, uma infecção simplesmente oportunista. E lá eles conseguiram demonstrar que o vírus causava a mesma doença. Imediatamente fizeram um teste para identificar os portadores do vírus. Os franceses tiveram nessa briga por causa do teste, por causa dos interesses comerciais gerados pelo teste, não reconheceram o teste americano e não aplicaram na saída o teste na França. Com isso, continuaram a transfundir sangue infectado e a exportar produtos sanguíneos para outros países, até que o teste francês foi patenteado também. Isso é uma das vergonhas, das grandes vergonhas da história da epidemia. Quer dizer, uma disputa comercial que permitiu que pessoas que não precisariam ter se infectado continuassem adquirindo a infecção. Muito bem. A ignorância da sociedade em relação à AIDS era total. A AIDS era chamada de peste gay na imprensa, porque só os homossexuais foram a primeira onda da infecção ou da epidemia. Isso era péssimo, porque se você diz que é uma peste gay, quem não é gay, mulheres e homens, não se considera passível de adquirir a infecção. E isso era generalizado. E como o preconceito contra a homossexualidade é enraizado na sociedade mundial, aqui no Brasil em particular, havia a expressão desse preconceito ajudou muito a disseminação da epidemia. O que acontecia? Você pega os homossexuais que viviam espalhados pelo estado de São Paulo ou por outras partes do país. Em cidades pequenas,
um menino homossexual começa a sofrer com 6, 7 anos de idade. E aí o que ele faz quando chega numa fase da adolescência e que as coisas ficam insuportáveis, na primeira chance ele sai e vai para uma cidade grande. Na cidade grande ele tem um pouco mais de proteção. E aí vem para a cidade grande. Mas na cidade grande também tem um preconceito grande contra os homossexuais. Pega um casal de homossexuais nos anos 80, que fosse morar num prédio de classe média, os vizinhos não aceitam de jeito nenhum. Ele vai enfrentar isso, ele enfrentava isso na vizinhança. Então, para onde eles iam? Eles começaram a formar guetos na cidade. Em São Paulo, o gueto era ali ao redor do Largo do Orochi, na Vieira de Carvalho, especialmente. Aquela região virou o gueto homossexual. Os bares com homossexuais, os restaurantes, que praticamente frequentados só por homossexuais. Qual é o inconveniente desses guetos? O inconveniente desses guetos é que eles facilitam a transmissão de vírus, porque o João sai com o Pedro, que sai com o André, que sai com... Você começa... Se isso estiver espalhado na cidade, diminui a chance de um infectado transmitir o vírus no ambiente em que se encontra. E aí a epidemia se disseminou. Como é que eu, na época... entendi isso. Eu estava nesse estágio em Nova York, e um dia eu estou saindo, um frio desgraçado. Era pobre, não tinha nem roupa direito, um casaco emprestado, que era fininho, e naquele frio já escuro, um rapaz me chamou do outro lado da rua. Eu olhei, era um pianista que eu conhecia há muitos anos aqui em São Paulo, e que vivia já em Nova York há bastante tempo. E aí começamos a conversar, e ele disse, olha, eu estou indo jantar com os amigos. Você não quer ir com a gente? Eu fui com ele. E no caminho fomos conversando. Eu expliquei para ele o que estava acontecendo, o que eu estava fazendo lá, o que eu via no hospital. E aí chegamos nesse lugar. Era um encontro gay ali, de brasileiros. E aquela coisa divertida, né, que falavam. Aí esse meu amigo disse, olha, o Drauzio está aqui aí no hospital e vendo muitos doentes com AIDS. Aí eles diziam, isso é coisa do governo Reagan. O Reagan era um presidente conservador na época. Outros diziam, não, mas isso quem tem cabeça boa não pega. E isso é uma propaganda da imprensa para acabar com os homossexuais. Eu fiquei tão chocado com aquilo. Falei, não, é provavelmente um vírus. Esse vírus transmite sexualmente. E vi que eles não estavam nem um pouco levando a sério. Eu saí depois sozinho. Eu lembro que fui subir na Quinta Avenida com um frio doido. E disse, vai acontecer uma tragédia no Brasil. Porque esses meninos vêm aqui, se infectam, vão para lá. No Brasil tem uma comunidade gay grande, no Brasil tem droga injetável, e vão transmitir esse vírus e vai acontecer uma epidemia. E é interessante essa sensação, porque eu fiquei pensando, mas será que só eu que estou vendo isso? Será que não tem ninguém percebeu o que vai acontecer? E fiquei com essa imagem de que eu estava prevendo uma tragédia para a qual não havia consciência de jeito nenhum na sociedade brasileira. Aí foi um congresso em Estocolmo, um ano mais tarde, e vi o representante da Organização Mundial da Saúde, não lembro quem era. Ele colocou um slide no fim, que é um trecho da Divina Comédia do Dante, em que o Dante dizia que o pior dos infernos estava destinado àqueles que, em momento de crise, se abstêm. E eu fiquei com essa frase na cabeça. Eu voltei para São Paulo, eu era muito amigo de um jornalista, Fernando Vieira de Mello, que hoje é um túnel, esse túnel das Rebouças tem o nome dele, merecidamente, porque era um homem brilhante. E ele dirigia a Jovem Pan, que na época era a rádio mais popular da cidade. E o Fernando me disse, eu encontrei com ele um dia, conversamos e contei para ele o que estava acontecendo com a AIDS, qual era o perigo. Ele falou, olha, por que você não dá uma entrevista para a Jovem Pan falando essas coisas? Não é? Isso é importantíssimo, a sociedade tem que saber. Naquela época, médico que aparecia em meio de comunicação de massa era considerado picareta por definição. Então, havia médicos que falavam, mas se ligava à televisão à tarde, tinha médicos sendo entrevistados. Eram todos cirurgiões plásticos fazendo propaganda das suas habilidades.
médico sério não aparecia. Uma vez aqui no HC, eles fizeram... Eu não lembro que máquina era essa. Eu sei que era uma geringonça enorme que tinha sido desenvolvida e essa máquina era no departamento de tórax. E aí aparecia, saiu uma matéria no Estadão e eles mostravam a máquina e os médicos atrás. Mas os médicos, a condição para fazer a máquina, para fazer a foto, é que não aparecesse o rosto de ninguém. Condição imposta por eles. Então aparecia a máquina e 4 médicos com a cabeça decepada, assim, atrás dela. Esse era o clima naquela época. E aí eu falei, não, vou fazer essa entrevista. Eu tinha escrito um artigo para o Estado de São Paulo, falei, eu já escrevi esse artigo para o Estado, tinha tido um grande destaque, chamada na primeira página, uma página inteira do jornal, explicando a doença. Falei, faço essa coisa no rádio, e eu considerava que a minha obrigação já tinha sido cumprida. E aí gravei uma entrevista longa com a jornalista Maria Elisa Porchat. Passaram-se uns meses, ou semanas, não sei. Eu encontro um amigo na rua, falei, eu vi você dando uma entrevista na Jovem Pan ontem. Falei, ontem não, já tem tempo essa entrevista. E ele disse, não, eu vi ontem, eu ouvi. Eu falei, ouviu mesmo? Eu falei, certeza absoluta. Eu estava na Avenida Paulista, liguei para o Fernando, a Jovem Pan na Paulista com o Eugênio de Lima ali. Aí diz o Fernando, eu estou fazendo o seguinte, eu peguei a sua entrevista, dividi em partes e estou rodando na programação. Falei, pô, como é que você faz uma coisa dessa, Fernando? Você vai acabar com a minha carreira? Ele disse, não. Eu falei, eu vou até aí. Fui lá, conversei com ele, falei sério. Eu falei, não pode fazer isso. Eu vou ficar mal com os meus colegas. E ele disse, bom, aí você tem que decidir, né? Você vai querer estar bem com seus colegas ou você vai querer transmitir informação para a população? E aí me pegou. Falei, não, eu acho que... Falei, eu vou pensar. E eu volto aqui, eu vou pensar. E no dia seguinte eu voltei lá de fato, falei, escuta, como é que você acha que esse tipo de informação tem que ser divulgado? Ele falou, olha, o Fernando sabia tudo de rádio, tudo. Ele disse, olha, o rádio é um momento de você atingir as pessoas. Você recebe uma visita na sua casa com a televisão ligada. Não atrapalha. Você está ouvindo rádio no carro. Está interessado. Entrou alguém no carro, você desliga. Não dá para ficar com uma pessoa e alguém falando no rádio. Então, se a mensagem no rádio for curta, porque ninguém mais tem tempo de ficar 10 minutos ouvindo, se ela tiver 1 minuto, 2 minutos, você consegue transmitir informação. Mesmo que ele chegue no destino final, ele sabe que vai acabar logo, ele continua ouvindo. E o rádio é o momento que você pega a pessoa num instante reflexivo. Ele está quieto ali sozinho, ouvindo o que está sendo dito. Então, acho que você tinha que fazer mensagens curtas, dirigidas especificamente para os grupos com quem você quer falar, e você tem que se apresentar antes. Você tem que dizer assim, aqui é o Dr. Drauzio Varela. Eu não vou fazer isso de jeito nenhum. Para esquecer, isso não vou fazer. Vou dizer que estou fazendo propaganda do meu nome. Eu falo, não, nós estamos numa cidade grande, ninguém conhece ninguém vai reconhecer você pela tua voz se você não disser quem você é. E eu... Dias depois, fui lá para gravar essas primeiras vinhetas. Nós começamos a fazer isso, acho que foi em 1985, isso durou muitos anos, aí passei a fazer na 89 Rádio Rock, que era uma coisa dirigida para a meninada que escuta rock o dia inteiro. Existe essa rádio ainda hoje, né? E esse trabalho levou vários anos. Ao lado desses pacientes que eu vi, nessa época, já a clínica começou a aumentar muito, e aí um colega, o Dr. João Mendonça, que é reconhecido por todos nós como um dos maiores infectologistas do Brasil há décadas, né? Há décadas. O Mendonça me disse, olha, tem um rapaz jovem, dado servidor, que é um rapaz brilhante, trabalha com a gente, ele pode te ajudar. E aí, esse rapaz me foi apresentado e era o Dr. Esper Calas, um jovem médico, começando a carreira naquele tempo, que ficou comigo um tempo e foi embora para os Estados Unidos. Eu lamentei muito na época, mas achei que era importante ele ir mesmo. E aí voltou e fez a carreira só, uma carreira da qual os amigos se orgulham. Muito bem. Nessa fase, com toda essa história, eu fui procurado por uma senhora
que era filha do dono da Perdigão. Perdigão era uma empresa grande naquele tempo, que fazia, que dividia com a Sadia o mercado desses embutidos todos, de aves e de proteína animal. E essa senhora disse, olha, eu queria ajudar, a gente queria fazer um vídeo sobre AIDS, um vídeo educativo, e queria que o senhor organizasse esse vídeo. Eu falei, olha, eu não estou interessado em fazer um vídeo chamando artistas para dar mensagens sobre a AIDS, que eu não acredito que esse tipo de comunicação funcione bem. Agora, se for para fazer um vídeo mostrando onde o HIV está se disseminando pela cidade, aí eu estou interessado. Eu disse, não, o senhor vai fazer com toda a liberdade. Ótimo. E aí nós começamos a gravar esse vídeo. Tinha uma produtora e esse vídeo gravamos. Queria mostrar que o vídeo se disseminava nas zonas de meretrícios, ele se disseminava entre as travestis, e se disseminava nas cadeias, né, entre a população que usava droga injetável, e nós gravamos em todas essas situações. E aí fizemos uma gravação na Penitenciária do Estado, que fica ali, ficava atrás do Carandiru, da casa de detenção. E eu, quando entrei na cadeia, tomei um choque absurdo. Eu sempre gostei de cadeia, filme de cadeia, eu tinha paixão por filme de cadeia. Era uma coisa patológica até, e até eu mantenho isso até hoje. Eu estou zapeando a televisão, coisa que eu quase nunca assisto. Está passando um filme de cadeia, eu paro. Pode ser o filme que for, eu paro, fico até terminar o filme, não consigo desligar. E isso desde menino. Eu entrei na cadeia, tive a mesma sensação que eu tinha no cinema quando eu via esses filmes. E nós gravamos o dia todo, gravamos na enfermaria de AIDS, que era um pavor na época, os doentes todos, naquela fase de caquexia, infecção, atrás de infecção. E quando nós fomos embora no final do dia, eu fiquei com aquelas imagens na cabeça. E não conseguia pensar em outra coisa, o tempo inteiro me vinham as imagens da cadeia, as grades, os guardas, os presos, os doentes. Falei, olha, eu vou ter que chegar mais perto disso. A minha mulher disse, mas o que aconteceu com você que está calado, você não fala mais? E eu não falava porque estava pensando na cadeia mesmo. Eu falei, eu tenho que chegar mais perto, porque senão eu vou ficar com essa coisa. E aí fui conversar com o chefe do departamento médico do sistema penitenciário, que era o Dr. Manuel Chetman. E ele disse, olha, você, aqui na Penitenciária do Estado, ainda tem um serviço médico organizado. A situação grave mesmo é na casa de detenção, ali do lado, que era o popular Carandiru. A situação lá é que é grave, porque lá o serviço médico nenhum quer trabalhar naquele lugar, são 7.000 e tantos presos, e se você puder ajudar lá vai ser bom. Eu fui falar com o diretor da cadeia. Esse pessoal, esses cadeeiros, não gostam de ninguém de fora. Porque o cara chega lá e começa a dar palpite, acha que ele entende. Cadeia é uma organização de altíssima complexidade, né? E eu fui falar com eles que eu queria ajudar. Ele disse, pois não, doutor Drauzio, vamos organizar aqui. O senhor me deixa o telefone e eu ligo para o senhor. Ligou para vocês? Não. Muito menos para mim. Passou uma semana, passaram 2, 3. Eu liguei para ele outra vez. Não, nós estamos organizando, fique tranquilo que eu vou avisar o senhor. Nada. Aí eu resolvi ir lá. Fui lá, chama o doutor Pedrosa. Acabou sendo assassinado em Taubaté anos mais tarde. Era o diretor quando teve o massacre do Carandiru. Aí ele me disse, não, doutor Drauzio, eu falei, olha, doutor Pedrosa, vamos 2 homens aqui maduros, vamos resolver essa coisa aí. Eu vou insistir, o senhor não vai aguentar, porque eu vou insistir com o senhor o tempo todo. E eu quero seguir as vias legais, eu quero chegar aqui através do senhor, não quero fazer curtos-circuitos aí. Bom, para encurtar, eu comecei aí, a minha proposta foi de fazer um estudo de prevalência. Tentar ver quantos pacientes, quantas pessoas estavam infectadas naquele lugar. Ninguém sabia esse número. Ficaram, o vírus dissemina nas cadeias. Tudo teoria. Na prática, qual é o número? Qual é a prevalência? E aí nós pegamos os que recebiam visitas íntimas, que eram 1.400 e 1.500 presos, mais ou menos. E
vamos colher o sangue desses presos que recebem visitas íntimas. Quer dizer, é uma irresponsabilidade a sociedade aqui colocar 1.500 mulheres todo fim de semana sem dar nenhuma orientação, sem distribuir preservativo, sem nenhuma orientação médica de como evitar uma infecção. E se eu tivesse o número dos infectados, aí tinha um argumento forte. Mas como é que a gente podia fazer isso? Eu consegui doação de tubos de ensaio e butterflies para colher o sangue. Mas não tinha quem fosse colher. Aí o diretor disse, o senhor vai trazer enfermeiros aqui? Eu falei, não tem os enfermeiros, mas aqui está cheio de usuário de cocaína injetável, que era droga na época. Esses caras pegam qualquer veia. E aí organizamos um grupo de 5 presos que realmente pegavam qualquer veia. Qualquer. Nunca vi na minha vida gente com tanta habilidade para pegar veias. Hoje se pega veia com ultrassom e tal. Eles iam direto, pegavam veia no cotovelo. Porque se pega um usuário, um usuário crônico de cocaína, ele não tem veia nenhuma mais, né? Eles pegavam veia no cotovelo, pegavam veia nas pernas. Bom, não tinha ninguém que chegasse lá que saísse sem ter sangue colhido. Bom, nós fizemos esse trabalho, o ESPER participou desse trabalho, nós encontramos 17,3% dos presos eram HIV positivos. Quer dizer, num ambiente daqueles, com 7.000 e tantos presos, 17% infectados significava mais ou menos 1.200 presos infectados pelo HIV. E a sociedade jogava lá essas mulheres para adquirir o vírus. De posse desses números, eu conversei com várias autoridades, com o juiz corregedor, com várias autoridades para tentar ver se a gente conseguia distribuir preservativo, pelo menos, né? Obrigado. E a resposta invariável era o seguinte, distribuir preservativo para vagabundo na cadeia? Não, de jeito nenhum. Eu lembro de um promotor que me chamou a atenção porque ele usava um terno azul claro com um sapato azul também. E ele disse, olha, nós não conseguimos distribuir um litro de leite na favela, vamos distribuir camisinha para esses vagabundos. E você não adiantava querer explicar, não, você já não distribui o litro de leite, ainda faz essa mulher se infectar pelo HIV, não era argumento. Levou anos para a gente conseguir distribuir preservativo na cadeia, que aliás funcionou muito bem. Obrigada. Quando eu terminei esse trabalho, eu queria ficar na cadeia. Eu não queria ir embora mais. Porque sabe o que acontece? Qual é a nossa tendência natural? Nós médicos, e não só médicos, com outras pessoas. A nossa tendência natural é conviver com pessoas que pensem como a gente. A gente se sente mais seguro. Uma pessoa que tenha os mesmos princípios, se possível, as mesmas ideias políticas, a mesma situação socioeconômica, e com isso a gente fica vivendo entre os semelhantes. E viver entre os semelhantes dá segurança, mas empobrece, porque você só convive com gente que pensa como você. Você conviver com gente de outro extrato social, com cultura completamente diferente, gente que passou por coisas que você nunca imaginou que poderia passar, enriquece o seu repertório, te deixa um pouco mais, uma ideia melhor da sociedade em que você vive, do país em que você vive. E eu aí disse, eu vou ficar aqui na cadeia, vou arranjar um jeito. E o jeito qual foi? Eu fui um dos fundadores do curso Objetivo e mantinha um contato com o pessoal da Unip lá. E eu falei, olha, vocês não me emprestam umas caixas de som, um telão, para a gente passar o vídeo, aquele vídeo que eu tinha feito, o vídeo para os presos lá na detenção, e eles me emprestaram. E eu propus para o diretor. E o diretor falou, tudo bem, isso vou fazer. Mas precisa organizar direito, porque a situação aqui é complicada. No pavilhão 6 da cadeia, tinha um cinema antigo que tinha sido destruído numa rebelião anterior. Então, era um salãozão enorme, mas o palco ficou. E então, a gente começou a organizar como fazer essas... Mas não dá para você chegar no meio da cadeia e dizer, olha, hoje vai passar um vídeo. Não pode ser assim. A detenção tinha os pavilhões, o preso está seguro no pavilhão em que ele se encontra. Quando ele sai para outro pavilhão, pode encontrar um inimigo. E as mortes lá faziam parte do dia a dia na cadeia.
E aí, depois de pensar muito, eles me apresentaram um funcionário que ia cuidar disso, que é o Valdemar Gonçalves, que está comigo até hoje, agora na prisão, na penitenciária feminina. E o Valdemar disse, olha, a gente faz o seguinte, a cadeia abre às 8 horas, 8 horas abre as celas, os presos ficavam soltos. Então, eles têm que sair antes das 8. Todo mundo fechado, hoje vai ser o 3º andar do pavilhão 8. Então, sai o pessoal do pavilhão 8, vai para o cinema. Muito bem. Depois abre, solta todo mundo. Mantém o pavilhão 6 fechado ainda. Eles vão, entram, aí abre o pavilhão 6. Tudo bem. E passa o filme, eles assistem, depois vão embora. Na saída, está todo aberto. Aí tem risco de acontecer alguma confusão. Então, o que nós fizemos primeiro? Conversamos com os chefes da faxina. Naquele tempo não tinha uma facção dominante como hoje. Mas quem dominava era o pessoal da faxina. Conversamos com os chefes da faxina de todos os pavilhões, explicamos como ia ser feito, direitinho e tal, e que não podia haver um acidente. Que se acontecesse um, acabava o programa. E eles deram a palavra que isso não ia acontecer. E em palavra de bandido, dá para confiar. Dá para confiar. Nós fizemos isso por 10 anos, esse trabalho. Nunca aconteceu um acidente. Nunca ninguém tomou uma facada. E aí, como a gente fazia? Passava o vídeo, eles iam chegando, mais ou menos 300, 400 de cada vez. E, depois disso, o microfone tinha um fio comprido, eu entrava no meio deles e eles começavam a fazer perguntas sobre AIDS. As perguntas que eles faziam eram muito mais lógicas do que as perguntas que os médicos faziam nas conferências das quais eu participava. Ali, a AIDS não era um problema teórico, eles viam. Os doentes chegavam fortes e tudo, daqui a pouco estavam caquéticos morrendo na enfermaria. Era uma realidade. Eles queriam saber o que acontecia, como é que transmitia o vírus, como é que você podia cuidar do parceiro de cela sem se infectar. Perguntas todas pertinentes, completamente. E outra coisa que me surpreendeu, ninguém falava palavrão. Eles falavam sexo oral, sexo anal. Não falavam palavrão para o médico de jeito nenhum, uma linguagem super respeitosa. Muito bem. Agora, tinha um outro problema. Como é que você tira vagabundo às 7h30 da cama para poder chegar às 8 horas da manhã no teatro? Isso era difícil. Você planejava para levar 300, iam só 200, porque 100 tinham ficado dormindo. E aí o Valdemar, cadeiro experiente, falou, doutor, nós vamos fazer o seguinte, mantém como está. Quando acaba a explicação, o senhor sai da sala, que é para não perder o respeito, e eu passo um filme pornográfico para eles. Só no Brasil uma coisa dessas, né? Não há outro país do mundo que se possa fazer uma coisa assim. Olha, eu falei, mas Valdemar, aí o que eles vão fazer? Eles vão vir só na hora do filme. Ele disse, não, é um pacote. Acabou de entrar, eu fecho a porta, ninguém mais entra, tem que assistir a programação inteira. E foi um sucesso de público, as palestras lotadas. Uma vez nós fizemos um concurso de cartazes de crack, e eu vi o cartaz de cartazes de AIDS, e eu vi... Olha, nunca vi um cartaz desses que aparecem em conferências internacionais, em coisas feitas pela Organização Mundial da Saúde, nada que se comparasse. Um rapaz desenhou uma camisinha com uma seringa dentro da camisinha, com um pingo de sangue caindo da seringa. Ele juntou as duas ideias da proteção através da camisinha e da transmissão através da seringa numa imagem só. E esse ganhou o prêmio. Pago em maços de cigarro, porque não era proibido pagar em dinheiro. Não havia outro jeito. Maços de cigarro que ele, mais tarde, na semana, transformou em crack e fumou todos, né? Muito bem. Esse trabalho funcionou muito bem. E qual era a mensagem? Quando eu falava no fim, depois de passar o vídeo, etc., responder as perguntas, tinha que fazer uma mensagem final. E eu me senti completamente inadequado. Falei, o que eu vou dizer para essa gente? Diga não às drogas, vou falar isso para eles. Que era a mensagem que se passava na época, não era assim, diga não às drogas. Quem teve ideia de uma frase mais imbecil do que essa, né?
E aí eu dizia o seguinte, olha, quem usa droga injetável vai pegar o vírus da AIDS. Cocaína injetável era moda naquele tempo. Quem usa cocaína injetável vai pegar o vírus. Não for hoje, vai ser daqui a 3 meses, 6 meses, mas todos vão pegar o vírus. Aí o cara diz, não, eu vou pegar o vírus, é problema meu. Não é bem assim, porque são esses caras que pegam o vírus que vão infectar as irmãs de vocês, as primas, as mulheres da sua família. Então, ele tem uma responsabilidade também. E aí nós começamos a bater nesse ponto o tempo inteiro. No final, o que eu dizia? Olha, eu sou médico, é lógico que eu sou contra o uso de qualquer droga. Mas se você usa droga, não injeta na veia de jeito nenhum. Você fuma, você cheira, faz o que você quiser, mas não injeta na veia. E aí, a primeira vez que eu fiz isso, foi uma salva de palmas, que eu não entendi direito. Saí da sala, agradeci, mas achei que terminou num bom momento. Na seguinte, eu repeti a mesma coisa também, uma salva de palmas, gritaria e tal. E eu guardava esse momento apoteótico para sair. Eu não estava entendendo, na época, que o crack estava entrando na cadeia. E o crack varreu a cocaína injetável da casa de detenção. Nunca mais foi descoberto uma seringa. Eu perguntava para os presos, os carteiros, que eram presos que distribuíam as cartas em cada cela, você encontrou, viu uma seringa? Não, ninguém mais usa. Acabou a seringa na casa de detenção e, com isso, acabou na periferia. Porque a prisão é a hora de você transmitir informação. Onde é que você acha esses homens? Na rua. Estão todos escondidos, fugindo da polícia. Na cadeia eles se reúnem. E na cadeia a informação pode ser transmitida e depois ela vai reverberar pela cidade, na periferia da cidade, que é de onde eles vêm, basicamente. E aí essa coisa da informação me ficou muito clara de que ela tem um poder transformador. Ela só não é suficiente, é evidente, mas ela tem um poder transformador. Aí em 1989, tem quanto tempo mais? 1989, a TV Globo comprou uma série da BBC chamada O Corpo Humano. E essa série era apresentada por um médico inglês, que, aliás, muito bem apresentada. E esse médico fazia toda a discussão das imagens do corpo humano, muita entrevista, era uma série arrastada. E eles tiveram a ideia de fazer a apresentação das imagens da série mesmo, no Fantástico. Mas queriam um médico brasileiro. E alguém tinha visto uma entrevista que eu tinha dado, falou, em São Paulo tem um médico que fala bem, então pode ser. Me chamaram para conversar. Eu fui lá e disse, olha, é uma série do corpo humano, explicaram como era, a gente vai fazer 4 programas, de 4 a 5 minutos, porque mais que isso, para falar de saúde, ninguém aguenta. E falei, olha, eu não estou interessado, mas eu fiquei muito interessado nas imagens. Me deixa ver as imagens e a gente volta a conversar. Quando eu levei para casa, ainda em videocassete aqui, eu comecei a ver as imagens, fiquei impressionadíssimo. Tinha uma imagem de um óvulo caindo do ovário na trompa. Eles congelavam o óvulo no ar, eu não sabia que era possível filmar uma coisa dessas. E aí eu falei, deve ser interessante, né? Você mostrar os vários órgãos, como funcionam, etc. Mas não pode ser com esse texto da BBC e com essas entrevistas, porque começa aquela coisa de, ele disse que ninguém se interessa por coisas assim. E aí disse para eles, olha, se eu puder pegar essas imagens, escrever o texto, aí eu estou interessado em fazer. E aí foi assim. A série que era para ter 4 programas, de 4 a 5 minutos, teve 12 programas, o último deles com acho que quase 15 minutos, e foi o pico de audiência do programa durante a duração de toda a série. E aí a direção do Fantástico acordou para esses programas de saúde que podiam ser feitos de uma outra forma. Mas eu fiz essa primeira série e aí comecei a ser reconhecido na rua. E eu não gostei dessa experiência. Falei, agora vou sair na rua, as pessoas falam, aquele é o médico da televisão e tudo. Mas aí era a gestão do Serra, e o Serra resolveu fazer uns vídeos falando sobre os principais problemas de saúde do Brasil para o Ministério da Saúde. E eu fiz. Só que o Ministério não teve dinheiro para jogar isso na TV Globo.
e jogou na TVS, acho que na Record também naquele tempo. E um dia eu estou gravando na rua, um dos programas, e escuto atrás um rapaz falar, esse é o médico, é aquele médico do Ratinho, não é? Aí o outro dizia, não, é o médico do... Fala um outro desses apresentadores populares. Eu acabei com a minha carreira aqui. Não sei, formei na USP, sou estudioso, tenho estágio no exterior, frequento congresso para ser o médico do Ratinho, que era onde passava o programa dessa série. Mas aí fiquei um ano e o pessoal da Globo insistindo, volta para fazer, vem fazer. E um dia eu estou saindo aqui do HC e encontro o Dário Birolini, que é um professor de cirurgia que todos nós respeitamos muito. E o Dário disse, olha, essa coisa, ele era o chefe do pronto-socorro, a população não sabe nada, o cara se queima, passa pasta de dente, esfrega na cabeça, não é? Tudo errado, todo queimado chega aqui cheio de pomadas que você depois tem uma dificuldade para tirar. E tinha que ter um jeito de informar a população, explicar o que deve fazer nessas situações. Justamente naquele dia, eu já estava escrevendo na Folha de São Paulo, tinha escrito um artigo sobre lavar as mãos. E me liga do Rio o Ali Câmara, que hoje é o chefe de jornalismo na televisão, e me dizendo, olha, volta para fazer isso na televisão, isso é importante, dar esse tipo de informação. Eu tinha tido a conversa com o Dário poucas horas antes. Falei, então vou fazer uma série de primeiros socorros. E televisão, uma coisa, se você entra, ela te aprisiona, você não para mais. Porque aí você começa a pensar, bom, mas eu posso fazer esse trabalho, eu vou dizer, não quero mais fazer. Se eu não quisesse mais fazer, entrasse outro no meu lugar para fazer a mesma coisa, ótimo, mas não é assim que funciona. Você para de fazer, põe uma outra coisa no lugar e esse espaço fica perdido. Essa experiência tem hoje 20 anos. Televisão, isso é um tempo eterno, praticamente. Né? E eu aprendi muitas coisas nessa coisa de transmissão do conhecimento. Primeiro, você tem que estudar. Medicina é uma profissão para quem gosta de estudar. Se você não gosta de estudar, eu digo, faz outra coisa, vai ganhar mais dinheiro, não entra nessa de jeito nenhum. E aí você começa a tentar ver quais são as informações necessárias, como é que você transmite essas informações para o país inteiro. Eu tinha aprendido com o Fernando que não adianta você querer falar de um modo geral, você tem que especificar com que grupo você está falando. Você não adianta dizer, use camisinha. Use. É uma senhora de 65 anos, viúva, que não tem mais vida sexual. O que é isso para ela? Que mensagem é essa? O outro que é casado, tem uma vida bem comportada, vai chegar em casa e usar a camisinha. Não é para ele que você está falando. Você tem que dizer com quem é. Você está falando com quem usa droga injetável, é uma linguagem. Está falando com um homossexual, é outra linguagem. Você está falando com uma mulher homossexual, aí você está falando, não vai nem falar de AIDS, porque diz que Deus castigava os homossexuais mandando AIDS. Ele não gostava de homossexual homem, porque as homossexuais mulheres ele protegia totalmente. Né? Nunca vi uma mulher HIV positiva, homossexual, estrita. Né? Acho que tem relação com o homem, é lógico. Muito bem. Aí, essa forma de comunicação tem uma dificuldade grande. Qual é? É você pegar a linguagem científica, transformar essa linguagem científica numa linguagem popular, sem amesquinhá-la. Porque você está falando num meio de comunicação de massa, você está falando para muita gente. No meio dessas pessoas, tem gente analfabeta, tem gente que cursou as melhores universidades. Aquele que é analfabeto tem que entender o que você está dizendo. E o outro não pode achar que você está fazendo uma simplificação grosseira. Então, você tem que transformar a linguagem técnica numa linguagem popular, mas sem perder a precisão. E esse é o problema todo, essa é a grande dificuldade. O que aconteceu com a epidemia de AIDS? Nós vivemos um momento que eu espero que vocês tenham a oportunidade de viver um dia, que é o aparecimento de uma doença terrível, provocava morte depois de longo sofrimento e que, de repente, tem tratamento. De repente, em 1995,
apareceram as drogas, as principais drogas que foram evoluindo até os esquemas atuais. Nós todos tínhamos doentes nessa época que estavam morrendo, caquéticos. Eu lembro sempre de um doente que chegou, era um homem de 1,90 m de altura, que entrou no consultório apoiado em 2 amigos, arrastando os pés, feito bêbado, assim, quando o bêbado não consegue levantar o pé do chão. Ele assim, magro, caquético, uma diarreia por citomegalovírus, morrendo. A gente internou, começou a tratar, o paciente do Esper hoje é um homem enorme, fortíssimo, né? Isso é uma coisa mágica. De repente, uma doença mortal a curto prazo começou a ter tratamentos, começou a ver, as pessoas não ficavam mais doentes. No Carandiru, um dia disse, vamos juntar todos que têm AIDS, aí a gente já tinha os medicamentos sendo distribuídos gratuitamente, vamos juntar todos que têm AIDS, que eu quero ver todos aí, num determinado pavilhão. Aí eu chego lá, tem uma fila enorme, eu olhei, não tinha ninguém. Falei, mas não tinha um combinado de trazer os doentes com AIDS? Então, são esses aí. Não tinha nenhum em cadeira de rodas, nenhum magro, todos fortes. Uma transformação absurda, um milagre da medicina mesmo aconteceu nessa época. E aí nós passamos a ter a possibilidade de controlar a infecção. Eu vi uma palestra do Esper, ele dizia, olha, em 1995, nós tínhamos aqui no Brasil a mesma prevalência da África do Sul. Nós passamos a distribuir os medicamentos gratuitamente, a África do Sul não. Hoje eles têm 10% dos adultos infectados. Se nós tivéssemos 10% dos adultos infectados aqui, nós teríamos 17 a 18 milhões de brasileiros HIV positivos. Imagina, 17 a 18 milhões. Isso foi um impacto. E foi uma coisa maravilhosa o que o Brasil fez, por quê? Porque, primeiro, nessa época não havia possibilidade de você dar aqueles medicamentos que eram caríssimos para populações de baixa renda. Não era possível. Segundo, havia um preconceito na comunidade científica que dizia o seguinte, os regimes eram complicados, às vezes tinha doentes, tomavam 20, 25 comprimidos por dia. Não adianta você dar comprimido para pobre assim, eles não vão tomar rigorosamente, não vão aderir ao tratamento, e nós vamos separar, vamos isolar cepas do vírus mais agressivas. Isso é a mentalidade daquele tempo. O Brasil provou que era possível fazer isso. O Brasil provou que era possível distribuir medicações gratuitamente para a população. E foi uma inovação que teve impacto na África, não só aqui. Os africanos passaram a receber medicações gratuitamente pelos programas internacionais por causa da experiência brasileira. Infelizmente, estou terminando, Esper. Infelizmente, esse avanço que nós fizemos no tratamento dos HIV positivos não se refletiu na prevenção. Nós ainda temos um número absolutamente inaceitável de jovens que adquirem o HIV, especialmente na área dos jovens homossexuais que não conviveram com a AIDS antiga, com aquela AIDS, com as imagens da AIDS do passado. Aí nessa área, na área da prevenção, nós temos falhado. E hoje nós temos a PrEP, temos a PEP, temos preservativos à vontade, mas nós estamos falhando na prevenção com os mais jovens. E isso tem que ser mudado, porque é inaceitável hoje, com todos os recursos que nós temos, ainda morrerem 11 mil pessoas de AIDS no país. Muito obrigado.